Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus para edificar a vida de vocês. E nesse estudo de hoje vamos ter aqui como tema: o diabo existe? Quem é o diabo segundo a Bíblia? Então, este será o tema abordado nesse estudo de hoje. Então, já peço a você aí, fique até o final do vídeo para aprender mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante esse aprendizado que você vai ter aqui através desse estudo. Mas antes, eu quero aqui também fazer aquele convite especial para você que está chegando agora no canal, que ainda não é inscrito. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal, e todas as vezes também que estiver live aqui no canal, para que assim você possa participar ao vivo comigo na transmissão aqui da nossa live, a qual está sendo muito edificante para a nossa vida. Eu quero pedir a todos vocês, meus irmãos, meus amigos inscritos do canal, não esqueçam de deixar aí o seu like, deixe também aí o seu comentário. Aí, meus irmãos, eu peço por gentileza, quando for deixar o seu comentário falando respectivamente sobre o estudo que vai ser dado aqui, deixa um comentário com base bíblica, para a gente poder aqui analisar e assim a gente poder responder de uma maneira correta daquilo que está na palavra de Deus. Amém, meus queridos? E também não esqueçam de compartilhar este vídeo com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Assim você vai estar ajudando mais pessoas a conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus e também vai estar ajudando este canal a crescer. Isso, meu irmão, é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, eu decidi fazer esse estudo, com esse tema, qual eu trouxe aqui para vocês hoje, por dois motivos. Primeiro, existe aí muitas pessoas que não acreditam no diabo, que acham que é só história de carochinha, que diabo não existe, eles não acreditam. Eles acham que isso aí é só conto de fadas, história, que nós cristãos contamos, Então, por esse motivo, eu decidi também trazer esse estudo de hoje. E o segundo motivo, irmãos, é porque tem também, eu creio que a grande maioria realmente acredita, que realmente eles creem que o diabo existe sim, que com certeza está na Bíblia, relatos falando sobre o diabo. Porém, muitos desses que acreditam, que o diabo existe, eles acabam confundindo um pouco as coisas. Eles aqui acabam acreditando, achando que o diabo é o mesmo que Lúcifer, E nós vamos ver que não é. O diabo é uma coisa e Lúcifer é outra, completamente diferente, Porém, muitos que acreditam, que o diabo existe, eles trazem essa associação, Se essa associação ela não é verídica, ela não é verdadeira, não é dessa forma que a Bíblia ela vai nos mostrar, ela vai nos ensinar.
Inclusive, eu fiz um estudo aqui, trazendo aqui o verdadeiro significado de Lúcifer. E eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, esse link desse vídeo, desse estudo, para que você possa então aí assistir e realmente entender que diabo é uma coisa e Lúcifer é outra, totalmente diferente. Então, foi por causa desses dois motivos que eu decidi, né, fazer esse estudo, trazendo aqui essa temática, que é: o diabo existe? Quem é o diabo segundo a Bíblia? Então, meus amados, a Bíblia, ela vai nos dizer claramente que o diabo, sim, ele existe. Que o diabo, ele é um ser criado por Deus, mas que se rebelou contra ele. A Bíblia vai dizer mais ainda, irmãos, que o diabo, ele quer nos destruir e tenta nos induzir ao pecado. No juízo final, o diabo, ele será destruído no lago de fogo. Tudo isso aqui, irmãos, que nós já vimos aqui, é tudo bíblico, está tudo relacionado à palavra de Deus. Então, fiquem atentos aí com esse estudo, que eu tenho certeza, meus irmãos, que vai agregar muito aí no seu conhecimento. O diabo é uma metáfora para o mal? Não. O diabo não é apenas uma metáfora para o mal. O diabo é uma pessoa. A Bíblia diz que o diabo é um ser espiritual, como os anjos. Ele foi criado por Deus, mas escolheu o mal. Por isso, ele está debaixo da condenação de Deus. Agora, o diabo, ele luta contra Deus e tenta destruir as suas obras. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então aqui, meus amados, né, nós já podemos entender um pouquinho sobre essa questão e ver que realmente a Bíblia, ela vai nos trazer, né, situações aqui falando referente ao diabo. E o interessante, principalmente aqui nesse versículo a qual nós lemos, é que aqui ela deixa que um alerta para nós. Aqui a Bíblia, ela deixa aqui, meus amados irmãos, um alerta para nós, servos do Senhor. Porque ela fala o quê? Ela fala: olha, sedes sensatos e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então aqui está um alerta de Deus para nossas vidas, e falando realmente que a existência do diabo, ela é verídica, né? Realmente é real. E que nós temos então que tomar cuidado, porque um vacilo nosso, irmãos, um descuido nosso, o diabo, ele vai fazer um estrago grande sobre a nossa vida. Não é eu quem estou falando, mas sim a própria palavra de Deus quem nos mostra isso, quem nos ensina referente a essa questão. O diabo, ele não é uma entidade abstrata, é um indivíduo com personalidade. A Bíblia, ela nos mostra o diabo conversando com pessoas cara a cara. Ele tomou a forma de uma serpente para enganar Eva e pode disfarçar como anjo de luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, o diabo, irmãos, ele vive na parte espiritual do mundo, podendo entrar dentro de pessoas e influenciar suas ações. Aqui, meus queridos, referente à questão aqui, né, qual a Bíblia nos mostra,
né? O diabo ele conversando com pessoas cara a cara. Além desses exemplos que eu trouxe aqui, que está na Bíblia, nós vemos também lá em Mateus capítulo 4, quando a Bíblia ela vai relatar sobre o momento que Jesus Cristo ele foi provado por Deus. E ali em Mateus capítulo 4, nós vamos ver o que? O próprio diabo conversando com Deus, com Jesus. O próprio diabo ali falando com Jesus, tentando Jesus a pecar de qualquer forma, tentando induzir, influenciar Jesus Cristo de qualquer maneira. Isso só não foi possível, meu irmão, porque nós sabemos o quê? Que Jesus, quando ele veio a esse mundo como homem, em carne e osso, ele era 100% carne, homem, e 100% Deus. É por isso, então, que ele não foi influenciado pelo diabo. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. Porque ele sempre vai nos tentar, vai tentar nos influenciar de alguma forma, de alguma maneira, para nos fazer pecar contra Deus. E toda vez que nós pecamos contra o Senhor, nós acabamos nos distanciando do Senhor. E como nós vimos aqui também, o diabo, meus irmãos, né, segundo a Bíblia, ele é um ser que é espiritual. Ele é um ser espiritual e que ele pode entrar dentro das pessoas, né, e influenciar suas ações. E um grande exemplo disso está lá em Lucas, capítulo 22, versículo de número 3, que a Bíblia ela faz a seguinte narrativa. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Então aqui, meus irmãos, nós vimos bem claro que a Bíblia, ela nos dizendo, ela nos relatando que o diabo, Satanás, que é outro nome dado por diabo, ele entrou em Judas e influenciou Judas em suas ações, a ponto de Judas entregar Jesus, né, para os chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo. Então, meus amados irmãos, infelizmente, essa é a realidade. E se nós não tomarmos cuidado, o diabo ele pode sim entrar dentro de nós e assim influenciar em nossas atitudes. Por isso que a Bíblia ela vai nos ensinar que a nossa luta ela não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra o que? Os seres espirituais, contra as potestades malignas, contra os dardos inflamados do inimigo. Então a nossa luta ela é espiritual, ela não é física, ela não é carnal. É por isso que nós não podemos, irmãos, sair por aí querendo brigar, xingar todo mundo que tem atitudes contrárias à palavra de Deus, que tem atitudes que muitas das vezes acaba nos ofendendo, acaba nos atingindo. Nós precisamos entender isso, que a nossa luta não é contra a carne e não contra o sangue, mas é uma luta espiritual, contra as potestades do mundo espiritual, contra o maligno no mundo espiritual. Então ficamos atentos quanto a isso, meus amados. O diabo é um Deus maléfico? Não. O diabo não é um Deus. Ele gostaria de ser adorado como um Deus, mas é apenas um ser criado por Deus. O diabo é forte, mas não é todo poderoso. É inteligente, mas não sabe tudo. Ele apenas pode imitar as obras de Deus. E essa é a grande realidade, irmãos.
Por quê? Porque a Bíblia também ela vai nos dizer ali em Mateus, capítulo 24, que virão que muitos falsos profetas. Esses falsos profetas, irmãos, irão fazer o quê? Maravilhas e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos do Senhor. Esses falsos profetas são o quê, irmãos? São pessoas usadas pelo diabo. São pessoas que permitem com que o diabo entre dentro deles e faz eles ter essas atitudes erradas contra o Evangelho de Cristo. Porque a Bíblia, do início, ela vai nos dizer o quê? Que o diabo, irmãos, ele quis ser como Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Ele queria tomar o trono de Deus. Por isso que Deus lançou ele para o inferno. Por isso que Deus trouxe sobre ele a condenação eterna. Porque ele queria ser como Deus. O diabo, ele já foi derrotado por Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele derrotou o poder do diabo. O diabo já sabe que perdeu. E no fim dos tempos, ele será lançado no lago do fogo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, a Bíblia faz a seguinte narrativa. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana. Aqui está falando de Jesus. Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então aqui, meus queridos, está falando que sobre Jesus Cristo, que visto ele que todos os filhos compartilhavam da carne e sangue, então Jesus, ele também veio de uma condição humana para também compartilhar da carne e do sangue, para que pela a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Porque até antes de Cristo morrer e ressuscitar, o diabo ele tinha o poder da morte. Mas a partir do momento que Cristo morreu e ressuscitou, então o diabo ele perdeu esse poder. Jesus tomou da mão do diabo esse poder. Por isso que ele fala aqui, meus amados irmãos, que para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Que é que pela morte de Cristo ele destruísse o diabo, que era aquele que tinha o poder da morte. A saber, o diabo. E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, quando o diabo ele tinha esse poder, irmãos, da morte, então ao longo da vida de milhares de pessoas, muitos eram escravizados por esse medo, o medo da morte. Porque aquele medo de morrer e ir para o inferno. Porque o diabo era o dono da morte. Mas graças a Deus que Cristo, ele veio como homem sobre essa terra. Passou tudo que ele passou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para nos livrar dessa escravidão que é o medo da morte. Hoje, meus irmãos, é lógico que ninguém quer morrer. Mas hoje, nós que estamos em Cristo Jesus, não precisamos mais ter medo da morte. Porque nós sabemos que quando a morte física ela chegar sobre a nossa vida, nós vamos começar o quê? Uma vida eterna na presença de Deus. Porque hoje nós, como os cristãos, servos de Deus, nós sabemos que Cristo ele já nos salvou. Então, se ele já nos salvou, com certeza, quando nós viermos
a nos falecer, a perder essa vida física, nós vamos ganhar a vida eterna lá no céu, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor, ele tem prazer na morte do justo. Por quê? Porque a partir do momento que o justo ele vem a falecer, ele vai herdar a vida eterna. Ele vai herdar a sua salvação. Então, muito importante, meus amados irmãos, nós estarmos atentos dessas coisas, realmente entender aquilo que a Bíblia nos ensina sobre essa questão, sobre o diabo. Eu já quero aqui abrir um entre parênteses aqui, e já que comunicar a vocês que o próximo estudo eu vou estar falando sobre o inferno. O inferno existe? O que a Bíblia diz sobre ele? Por quê, meu irmão? Porque é pela mesma situação desse estudo. Porque muitos não acreditam que existe o inferno. Muitos não creem dessa forma. E eu tenho certeza que através desse estudo, que vai ser o próximo estudo nosso, muitos vão ter a sua mente aberta para esse aprendizado, para esse conhecimento da palavra de Deus. Então vamos prosseguir aqui, meus queridos. O diabo, ele pode controlar as pessoas? O diabo apenas pode controlar quem o deixa ter controle. Quem vive no pecado dá poder ao diabo na sua vida. O diabo também pode enviar seus demônios para causar problemas, mas o diabo não tem poder absoluto sobre as pessoas. Com Jesus, podemos ficar livres do poder do diabo. Irmãos, eu quero ler aqui com vocês, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então aqui estamos, meus irmãos, a resposta para essa pergunta. Se o diabo pode ou não controlar as pessoas. E é lógico, com certeza, meus irmãos, que isso pode acontecer somente para aqueles que deixam que ele faça isso. Ou seja, somente para aqueles, que vivem do pecado. Para aqueles que não têm uma vida íntegra, uma vida em santidade com o Senhor Jesus. Esse sim pode ser controlado pelo diabo, influenciado pelo diabo, como a Bíblia nos diz. O que pode acontecer, meus amados irmãos, na vida de um cristão íntegro, reto, na presença de Deus, é essa parte aqui, como eu falei, que o diabo, ele pode enviar seus demônios para causar problemas. E realmente, irmãos, muitas vezes o diabo ele vai nos tentar. Para quê? Para tentar para nos trazer problema. Para que através desse problema nós vemos o quê? Desistir de seguir a Cristo, de servir a Deus. Então essa é a grande realidade. O diabo, ele trabalha principalmente por influência. Ele traz tentação e tenta convencer as pessoas a pecar. O diabo é enganador e é muito bom mentiroso. Ele usa subtileza para destruir a vida das pessoas. João, capítulo 8, versículo 44, a Bíblia faz a seguinte narrativa: Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira,
fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então, meus amados, como a Bíblia nos diz aqui, todos aqueles que proferem mentira, todos aqueles que dizem alguma mentira, ele tem como pai o diabo. Por quê? Porque o diabo que é mentiroso. Porque do diabo só profere a mentira, não profere nada que é verdade. E que ele é um mentiroso, que ele é o pai da mentira. Então, meus amados, não existe no vocabulário mentira, mentirinha ou mentirona. Muitos aí que se dizem cristãos, evangélicos, dizem assim, mas uma mentirinha só não tem problema. Tem sim, irmãos, não existe isso. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós, como servos do Senhor Jesus, é sim, sim ou não, não. Ou nós servimos a Deus, vivemos na verdade, ou nós servimos ao diabo e vivemos na mentira. Não existe mentirinha. Não existe isso, irmãos. Isso aí é invenção do homem, coisa do próprio maligno, para influenciar as pessoas a continuar mentindo e a viver o quê? Na mão do Satanás, na mão do diabo. Essa é a grande realidade. Amados, agora eu quero trazer aqui para vocês algo que vai falar sobre o diabo e o cristão. Quem tem Jesus como seu Salvador está livre do poder do pecado. O diabo já não tem direito sobre sua vida. Com a ajuda de Jesus, podemos resistir ao diabo e rejeitar a sua influência. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, a Bíblia narra da seguinte forma: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Assegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós, que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então aqui, meus amados, nesses dois versículos, nós vemos aqui a Bíblia, que ela é bem clara. Quando ela nos orienta aqui o quê? A sujeitar-vos somente a Deus. Quer dizer, servir somente ao Senhor. E resistir toda a tentação do diabo. Porque se assim nós fizer, como diz a palavra de Deus, ele fugirá de nós. Como foi com Jesus. O diabo foi até o deserto e tentou Jesus de todas as formas, de todas as maneiras. Porém, Jesus, ele resistiu toda essa tentação do diabo. E no final, o que a Bíblia vai nos dizer? Então, que o diabo, ele fugiu, ele foi embora, ele sumiu. E aí, os anjos do Senhor foram até Jesus e o alimentou, levou pão e água. Então nós temos que ser sujeitos somente a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Como diz aqui no versículo 8, achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Então nós precisamos, irmão, achegarmos a Deus, que se assim nós fizermos, com certeza ele vai nos colher. Ele vai nos colher, meus amados irmãos. E fala mais ainda que esse versículo aqui, ó. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, ou seja, vós que tem a mente voltada pelas paixões desse mundo, dividido entre as coisas mundanas e as coisas de Deus. Ele fala aqui, ó, purificai o vosso coração. Para quê? Para que a sua mente ela não fique mais dividida. Para que a sua mente ela fique ligada somente em Cristo Jesus, somente em Deus. É por isso que a Bíblia ela nos ensina, meus irmãos,
que não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou amaremos mais o um e odiaremos o outro, ou agradaremos mais a um e não agradaremos o outro. Então não existe. Não tem como servir a dois deuses, a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Agora, a escolha é nossa. É nós que temos que decidir aquilo que nós queremos fazer, para que assim nós possamos andar segundo a palavra de Deus. O diabo, ele não gosta quando alguém decide a seguir a Jesus e quer causar danos. Por isso é muito importante vestir a armadura de Deus para resistir aos seus ataques. Em Jesus, nós podemos ter vitória sobre o diabo. Eu quero ler com vocês aqui também, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, que a Bíblia diz da seguinte maneira: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados, para encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero aqui trazer para vocês, outros nomes que o diabo ele ganha, segundo a Bíblia, está na palavra de Deus. E com certeza, através desses nomes que eu vou trazer para você, você vai conseguir compreender melhor esse estudo de hoje referente a esse tema a qual foi abordado aqui. Amém, meus queridos? Vamos lá então para os outros nomes aí do diabo na Bíblia? Vamos lá. Os nomes do diabo na Bíblia nos ajudam a entender melhor quem ele é. Diabo significa acusador. Ele acusa as pessoas tentando levá-las ao inferno. E os seus outros nomes são, primeiro, Satanás, que significa adversário. O diabo, ele está contra nós. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Segundo, Beelzebu, significa rei das moscas. O diabo é o rei das coisas desprezíveis. Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuravam: este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios? Terceiro, Belial, significa imprestável. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Quarto, destruidor, que em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11. Havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Agora vamos para o quinto e último. Maligno. Não é nada de bom no diabo. Efésios capítulo 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Irmãos, então esse foi o nosso estudo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do estudo e que o estudo realmente possa aí abrir o seu entendimento segundo a palavra de Deus, segundo aquilo a qual a Bíblia ela nos ensina da maneira correta. E que através desse estudo, irmãos, vocês possam realmente ter agregado um melhor conhecimento sobre esse tema, sobre essa questão, e ter a certeza, a convicção que realmente é bíblico. O diabo, ele existe. Isso é bíblico, está na Bíblia Sagrada. E precisamos estar atentos com isso, para assim nós andarmos, né, corretamente perante o Senhor e não sermos, irmãos, influenciados pelo diabo em nossas vidas. Amém, meus queridos? E lembrando aqui, meus irmãos, não esqueça aí do seu like, do seu comentário, por favor, com base bíblica, em se tratando aqui do estudo. Compartilhe também aí este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, para assim você também ajudar este canal a crescer para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até ao próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.